Mas hoje nós chegamos ao capítulo 15 da Confissão de Fé. Então, seguindo nosso estudo da Confissão de Fé Batista de 1689, hoje chegamos ao capítulo 15, sobre o arrependimento para a vida e salvação. Arrependimento para a vida e salvação. Bom, salvação, como nós temos tratado, vamos considerar que seria, numa metáfora, um homem no meio de uma lama, totalmente sujo, descabelado, com mau cheiro, com roupas velhas, faminto, tudo assim, complicada a situação dele em todos os aspectos, vamos dizer assim. E alguém vem, tira ele da lama. Então, tira da lama, dá um banho, faz uma limpeza completa. Ele coloca roupas novas nessa pessoa, corta unhas, cabelos e dá um jantar para ele. Então, quando nós falamos dessa transformação, dessa mudança, e comparamos isso à salvação, é porque é um pacote completo. Existe um pacote sendo oferecido ali. Não apenas um ato, mas vários atos. Não apenas um benefício, mas um pacote de benefícios. Então, tem várias bênçãos aí que nós podemos considerar. Então, neste caso, dessa metáfora, a saída da lama, um benefício. O banho, as roupas, a comida, tudo isso, na salvação, nós podemos comparar ao pacote de bênçãos, de benefícios que nós temos em Cristo. E nós chamamos de graças salvíficas. É dessas graças salvíficas que estamos falando. E estamos estudando várias delas. Então, na confissão, depois de nós estudarmos sobre o pecado, sobre a queda do homem, nós passamos a estudar sobre o pacto de Deus, ou seja, a aliança de Deus, a eleição, os benefícios todos da graça, o mediador, o chamado, a adoção, justificação, santificação e, na última aula, fé. Então, cada um desses temas que nós temos tratado faz parte da salvação. Cada um deles compõe, juntamente, esse pacote de benefícios que nós temos em Cristo. Então, se o último tema que nós tratamos foi a fé, vamos lembrar um pouco do que nós falamos. Obviamente, bem pouco, foram 3 aulas para tratar desse tema. Mas, fé é obra do Espírito Santo. Ninguém aqui consegue construir a própria fé. Então, eu sou o artífice, eu sou o autor da fé. Não, Jesus é o autor da fé. Nós não conseguimos fazer a nossa fé. Então, é uma obra do Espírito Santo, operada e fortalecida pela palavra, por oração, por adoração, por batismo, ceia, entre outros. Tudo isso a gente falou. Então, é muito importante entender a centralidade de Jesus Cristo em todos esses aspectos de fé, e principalmente para fortalecer, a gente viu todos esses elementos para fortalecer a nossa fé. Então, por exemplo, ler a Bíblia. Todo mundo já ouviu falar que você precisa ler a Bíblia para manter a sua vida espiritual, para fortalecer a sua fé. Inclusive, se eu não me engano, o João Paulo coloca, todas as manhãs lá no grupo, para você se fortalecer, é isso? Renove suas forças, é isso mesmo, renove suas forças lendo o capítulo tal, para a igreja ter uma leitura semelhante, estarmos lendo as mesmas coisas. Bom, só que a leitura bíblica não é uma mágica. Não sei se todo mundo tem essa ideia nítida, clara. Não é ler a Bíblia, é ler palavras mágicas num livro e aquilo tudo vai se tornando em poder na sua vida. Não. Não adianta você abrir e ler. Está lá o versículo, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Aí você sai dizendo, meu dia agora vai ser abençoado, eu fortaleci minha fé. Não é assim que funciona. Não é assim. Bom,
o estudo, o entendimento, a leitura, a meditação, a compreensão e muito mais vão preparar você para o dia mais fácil e o dia mais difícil, para entender as alegrias e tristezas desse mundo, mas fazer tudo isso em Cristo. Então, essa compreensão, essa meditação, essa leitura são necessárias, sim, para fortalecer sua fé, mas se o Espírito Santo não der vida à sua leitura, ler hoje em dia até máquinas leem, né? Sabem fazer leituras. Então, precisamos ter a fé fortalecida pela leitura, mas o Espírito Santo fortalece a nossa fé através da leitura. Oração também fortalece a fé, como nós vimos, mas precisamos nos avaliar para saber se oramos certo. E é uma coisa importante entender se oramos corretamente. Então, ficar apenas repetindo um trecho decorado, ou fechar os olhos e pedir tudo o que seu coração egoísta quer, fortalece a sua fé. Que se nós fizermos assim, por exemplo, fechar os olhos, olha, Senhor, eu quero uma casa, um carro, comida e roupa lavada. Minha fé fortaleceu? Não necessariamente. Afinal, oração não é um pedido do McDonald's. Então, nós precisamos entender o que é oração, nos dobrarmos ao que a Bíblia revela de oração, fazermos orações verdadeiramente confiantes em Deus, de colocar os nossos anseios em Deus e reconhecer o poder e a dependência em Deus. Tudo isso vai fortalecer a nossa fé, só que só se o Espírito Santo nos conceder isso. Então, palavra, oração, batismo, ceia, tudo isso é usado pelo Espírito Santo para fortalecer a fé. E o culto público, ou a adoração do corpo, a adoração corporativa, como falamos, também. Então, vir à igreja, cultuar com os irmãos, também é algo que o Espírito Santo usa para fortalecer a fé. Muitos caem porque não têm a fé fortalecida também em cultos públicos. Colocam como secundário, quando der eu vou, se eu não estiver cansado, não se compromete com o todo. Lembre-se, o culto não é apenas particular, ele é com mais pessoas, motivá-las, fortalecer, a voz do seu irmão, somada à sua, é o culto público, não é um culto individual, e tudo isso fortalece todos nós, se o Espírito Santo nos fortalecer. Então, essa fé que é fortalecida através de vários desses meios que nós citamos pelo Espírito Santo, também, como a gente viu em definições, é conhecer a verdade, mas não só conhecer. Acreditar nessa verdade, mas não só acreditar, mas ter um compromisso real com essa verdade. Então, adianta conhecer a verdade? Não apenas. Adianta falar, eu acredito nisso mesmo. O tanto de gente que você conhece, que já ouviu falar de Jesus, e se você perguntar, fala, sim, eu acredito em Jesus, é gigantesco, pelo menos aqui nas Américas, é gigantesco o número de cristãos professos, pessoas que dizem que acreditam em Cristo. Agora, o compromisso pessoal com essa verdade, um compromisso pessoal com Cristo que transforma toda a sua vida, faz parte dessa fé. E sem esse compromisso real, não existe fé. É uma falsa fé. É uma fé que não salva. Bom, então, falamos da fé, mas a ordem completa é arrependam-se e creiam. É arrependimento e fé. Então, se nós falamos da fé, nós começaremos a falar hoje sobre arrependimento. Então, faz parte dessas graças salvíficas, faz parte desse pacote de salvação que nós temos em Jesus. Só que, para falarmos da nossa salvação e de Cristo Salvador, precisamos de um objetivo. Para quê? Quero perguntar sinceramente para todos vocês, para que nós nos reunimos para falar de arrependimento, fé?
da salvação de Cristo. Qual é o objetivo? Para quê? Um momento, silêncio constrangedor. Para quê? Opiniões, podem falar. Para que nós nos reunimos para falar disso? Para glorificar a Deus. Algo mais? Para edificação, ou seja, para nós todos sermos construídos, crescermos em Cristo. O que mais? Fortalecer, aumentar a fé. Glorificar a Deus, fortalecer a fé, edificarmos uns aos outros, comunhão uns com os outros. Então, parece muito importante, pelo que vocês estão falando. Agora, a pergunta é, quando chega alguém aqui e fala sobre tudo isso, acontece em você, em mim, tudo isso? Nós estamos glorificando a Deus, sendo edificados, fortalecendo a nossa fé. Isso está acontecendo? Nossos estudos sobre a fé, nossos estudos sobre a eleição, nossos estudos sobre a justificação, a santificação, promove e tem promovido verdadeiramente em todos nós glorificar a Deus, edificar uns aos outros, fortalecer a nossa fé, ou não? Estamos vindo e ouvindo, mas não está tendo efeito nenhum. É o Santo Espírito de Deus que dá o efeito. Se não acontecer isso em nós, pouco proveito está tendo a nossa EBD, a nossa escola bíblica. Provavelmente estamos surdos, cegos, mortos espiritualmente. Então, antes de prosseguirmos, vamos fazer uma oração? Vamos clamar a Deus que nossos ouvidos não estejam surdos, que o nosso coração não esteja fechado, a mente fechada. Vou pedir para o nosso irmão Rogério que faça essa oração, pedindo que todo o estudo da palavra seja real e verdadeiro em nosso coração, pelo Espírito Santo. Oremos. Querido Deus e Pai, a nossa oração essa manhã para que Teu Espírito fale aos nossos corações, a Tua palavra converta os nossos corações ao Senhor, em tudo que nós escutarmos, compartilharmos aqui, seja para a edificação das nossas vidas e também nós como igreja. Que o Teu Espírito possa iluminar os nossos corações, trazer o entendimento, Pai, da Tua palavra, para que assim nós possamos crescer no entendimento, na comunhão e na adoração ao Senhor, Pai. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Nós somos duros o suficiente para ouvirmos, acharmos complicado ou difícil ou simplesmente chato e sairmos iguais. Nós somos duros o suficiente para isso. Que Deus nos transforme, que Deus faça a sua obra. Bom, vamos lá então para o primeiro ponto, sobre o arrependimento para a vida e salvação. Primeiro ponto diz: aqueles eleitos que são convertidos em anos maduros, tendo vivido algum tempo em estado natural e, por isso, servido a diversas concupiscências e prazeres, Deus, em seu chamado eficaz, concede-lhes o arrependimento para a vida. Bom, Deus concede arrependimento. Para um teólogo, ainda puritano, Arthur Pink, ele diz que arrependimento é lançar fora as armas da rebelião contra Deus. O pecado é uma rebelião contra Deus. E comparando a uma revolta mesmo, a um motim que a gente vai contra o nosso Deus, e o nosso pecado é a nossa arma, é largar a arma, é largar o pecado, é deixar as nossas armas de rebelião contra Deus.
a ordem para deixar a rebelião contra Deus e largar as armas não é só a nós aqui reunidos, é para todos. Atos 17:30. Alguém pode ler em alta voz? Atos 17:30. É uma ordem a todos, é uma ordem a todos em todo lugar de se arrepender. Então, todos, no mundo inteiro, não importa a língua, a nação, a cultura, não importa qual é a fé ou qual é o Deus que diz adorar ou não adorar nenhum Deus. O Deus verdadeiro está chamando todos agora ao arrependimento. Então, é uma ordem a todos se arrepender. É uma ordem a cada um de nós aqui nos arrependermos. Então, para nos arrependermos, para entender o que é arrependimento de verdade, primeiro a gente tem que entender quem é Deus. Primeiro entendermos toda a bondade de Deus, toda a dignidade, santidade de Deus, o valor de Deus. Então, conhecermos a Deus. Depois, entendendo o pecado, conhecermos a nós mesmos. Falhos, fracos, pecadores, todos nós, com os nossos erros, nossos vícios, nossas paixões, e olharmos nesse relacionamento, nós, na nossa indignidade, nossos atos falhos, nossos pensamentos falhos, e um Deus perfeito, algo está desarmônico. Então, a nossa postura deve ser de arrependimento, ou seja, de compreendermos a profunda e terrível falha que nós temos. Então, um dos temas centrais da Bíblia é o arrependimento. Nós podemos ver no Antigo Testamento profetas, e até o começo do Novo, profetas incessantemente clamam: arrependei-vos, arrependei-vos. Não importa o tempo da história, milhares de anos atrás, não importa, o chamado é o mesmo: arrependam-se, arrependam-se, vocês têm pecado, vocês têm errado, você tem feito isso de forma egoísta, obstinada. Arrependa-se, volte para o seu Deus. Chega no Novo Testamento, os apóstolos, uma das principais mensagens e apelos: arrependam-se. Desde o Pentecostes, quando perguntaram o que nós devemos fazer, arrependam-se. Então a mensagem bíblica tem um chamado muito importante para todos nós: o arrependimento. O primeiro ponto diz que aqueles eleitos. Então, nós já estudamos a eleição, foi um dos tópicos que nós já falamos sobre a eleição. Então, estamos falando daquelas pessoas salvas em Cristo Jesus. E salvas no seu devido tempo. Então, não sabemos o tempo de salvação de cada uma das pessoas do mundo. As pessoas que serão salvas, no seu devido tempo, serão salvas. Então, Deus já conhece todas elas, já as escolheu pessoalmente para serem salvas. Estes que crerão em Cristo, que se arrependerão, que terão a salvação. Estes são os eleitos falados aqui. Esses eleitos que são convertidos em anos maduros. Bom, aqui ele está mostrando aqueles que, por mais que tenham sido eleitos, escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo, eles são salvos, é aplicada a salvação no coração deles, pelo Espírito Santo, e junto todo esse pacote de bênçãos e benefícios, no devido tempo estabelecido por Deus, e esse tempo pode ser esses anos maduros. Se eu perguntasse dos seus anos maduros, não é a sua capacidade de ter juízo, às vezes nunca chega o juízo, para alguns, parece um adolescente até o final da vida. Mas esses anos maduros quer dizer uma vida mais adulta, sim, aqui no texto. No enredo quer dizer uma vida onde já foram expressas muitas escolhas, muitos caminhos, muita coisa já passou por debaixo dessa ponte em si. Então, óbvio que a salvação em si é de uma vida de pecados para todos. Para quem foi salvo mais à frente, para quem foi salvo há mais tempo, menos tempo, mais jovem, mais velho.
Salvação é de pecados para todos, sem dúvida. Mas tem gente que viveu mais aí, esses anos, sem Cristo. Então é isso que ele fala, continuando assim: tendo vivido algum tempo em estado natural. Vamos lembrar, nós já falamos que o homem nasce e o seu estado natural, a sua natureza, é corrompida pelo pecado. Mas nós temos um novo nascimento, necessário é nascer de novo. Uma nova natureza, não natural, mas espiritual, sobrenatural, em Cristo. Então, aqueles que viveram essa velha natureza, muito mais tempo, e por isso, servido a diversas concupiscências e prazeres, vivido mais tempo em diversos tipos de pecado. Então, o foco da frase é de uma vida mais alongada em pecados, em escolhas ruins. Podemos nos referir a um bandido, um estuprador, uma pessoa que se deitou com muitas pessoas ao longo da sua vida, ou uma história de qualquer um de nós aqui também, tá? Mesmo que você pense, eu não pequei tanto. Sim, todos nós pecamos. Uma pergunta: quem aqui viveu mais tempo antes de ser salvo em Cristo? Quem aqui, salvo em Cristo, viveu mais tempo longe de Cristo? Tem alguém aqui que viveu mais de 20 anos sem conhecer a Cristo? Eu não. Uns 5. Mais de 30 anos sem conhecer a Cristo. Ninguém? Temos. Então, com essa vida antes de ser transformado, óbvio, conhecer a Cristo no sentido não de ouvir falar de Jesus, muito difícil aqui no Brasil que você não tenha ouvido desde que nasceu, mesmo que seja de um falso Jesus, como tantos pregam. Mas realmente transformado, você pode ter vivido muitos e muitos e muitos anos na sua velha natureza. Sendo o que o mundo julga um bom cidadão, eu pago meus impostos, trabalho certinho, não matei, não estuprei, não roubei. Um bom cidadão, mesmo esse, tem uma vida imensa de pecados, de mentiras, de egoísmo, de muitas coisas que Deus condena. Todos nós somos pecadores. Mas então, com esses anos maduros, vivendo muito no estado natural, com diversos pecados, Deus, em seu chamado eficaz, também tratamos disso, o chamado eficaz foi o tópico, foi o capítulo 10, capítulo 10, nós falamos sobre esse chamado. Sabe quando você é chamado à salvação? Quando tem alguém falando, se arrependa, creia, venha até Jesus, entregue a sua vida, deixe os seus pecados. Esse chamado é constante. No mundo inteiro, esse chamado tem sido constante. Só que quando ele é eficaz? Quando você realmente vai, quando você realmente se arrepende, quando você realmente muda de vida. Então, esse chamado que Deus garante a eficácia, que Deus te traz ao arrependimento, abre seus ouvidos para ouvir, abre os seus olhos para entender, para enxergar a Cristo de verdade, abre o seu coração para receber essa mensagem. Aí o chamado será eficaz e você crerá no Evangelho. Então, nesse chamado eficaz, concede-lhes o arrependimento para a vida. Então, o nosso ponto 1 termina com isso. Concede-lhes o arrependimento para a vida. Ou seja, todos os que estão em Cristo, todos os salvos em Cristo, têm como um dos elementos da sua salvação o arrependimento. Todos eles se arrependem. Não existe um sequer salvo em Cristo que foi convencido do Evangelho pelo Espírito Santo, mas não se arrependeu da sua vida anterior. Não existe ninguém. Então, é um momento de reflexão. Eu me arrependi? Houve um momento em que eu arrependi da minha vida anterior? Se não houve, você não é salvo. Você não tem a Cristo. Você não tem a salvação. Então, arrependimento é
concedido a todo salvo. O texto sugerido para a leitura é Tito, de 2, vamos estender até o 6. Tito, capítulo 3, eu não sei se eu falei, do versículo 2 até o 6 diz: Não caluniem ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. E aí ele começa a falar desse passado, que pode, em anos maduros, ter frutificado muitas coisas ruins. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Escravizados por paixões e prazeres. Seria ruim? Pensa na mentalidade desse mundo, isso é ruim? Ser escravo de paixões? É tipo, você servir ao que você gosta. Eu gosto muito disso, eu vivo para isso. A pessoa não tem tristeza por isso. Na verdade, é o que faz ela momentaneamente feliz. Era essa a vida destes que a Bíblia está falando. Houve tempo que, escravizados por suas paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Às vezes tentando um aspecto de falsidade, fingindo viver bem, mas sim, odiando. Mas, tem um mas. Aqui é para aqueles que foram transformados. Tem um mas, tem uma oposição, tem uma mudança. Quando se manifestaram a bondade e o amor. A bondade e o amor pelos homens, da parte de Deus. Entendam, não é um momento em que você falou, olha, deixo de lado minha vida de ódio, agora eu vou amar. Não, é quando Deus amou. Não quando você amou. Você ama como resposta, como fruto daquilo que Deus faz em você. Então a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados. A Bíblia diz, não é porque você foi bonzinho, não é porque você foi um bom cidadão, não é porque você mereceu, porque você era mais justo que seu vizinho. Não é por isso. Mas devido à sua misericórdia. Deus te identificou como um miserável e exerceu misericórdia e tirou você da sua miséria. Tirou você do seu tanque cheio de lama. Deus exerceu misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador. Regenerar, gerar novamente uma nova vida renovadora, uma vida realmente nova, não igual, tem mudança. E quem faz isso? O Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Cristo, nosso Salvador. A Trindade, Deus fez isso pelo Espírito Santo por meio de Cristo, trabalhando pela salvação que é por graça. Então não importa, esse tempo de paixões e prazeres em Cristo acaba, tem um fim. E aí há o arrependimento, a tristeza, a amargor, a repulsa, nojo mesmo, a ódio pelo pecado. A ódio pelo pecado. Então, o pecado que foi cometido na sua vida antes de Cristo gera ódio em você pelo pecado. Então, evidenciando uma transformação de valores, de mente, de gostos, de razão, de emoção, você é transformado. Você muda. Você não é igual. Então isso é arrependimento, isso é vida em Cristo. Thomas Watson diz, o arrependimento é uma graça do Espírito de Deus, por meio da qual um pecador é humilhado em seu íntimo e transformado em seu exterior. Então é uma graça por meio da qual
o pecador é humilhado no seu interior e transformado no seu exterior. Então, há uma mudança interna, há uma conversão, aquilo que nós chamamos de conversão. Então, todos os seus valores mudam, o seu raciocínio muda, a sua fé, existe a fé salvífica, e você é transformado em tudo isso. E isso muda no seu dia a dia, no seu exterior, nas suas atitudes. Isso vem de uma pregação dele, 6 ingredientes do verdadeiro arrependimento, Thomas Watson. E sobre arrependimento é uma das mais belas aí que nós temos disponível para ler e ouvir. Bom, não existe arrependimento para a vida que não gere esse ódio e repulsa pelo pecado cometido. Como as pessoas olham para a vida de pecados anterior a Cristo? Imagine você, vamos fingir, nem é você, conversa com outra pessoa que diz que crê em Cristo. Aí você pergunta da adolescência que ela viveu sem Cristo, da juventude que viveu sem Cristo. Se ela fala com nostalgia, com alegria, sabe, sobre as suas astúcias, suas violências, suas conquistas sexuais, se fala orgulhoso das suas atitudes, e dizem que se tivesse a mesma situação, a mesma circunstância, eu faria igual. Essa pessoa se arrependeu? Essa pessoa teve um arrependimento? Agora, trazendo para si e comparando sua vida antes de Cristo, houve arrependimento? Lembrando que arrepender-se do pecado implica uma mudança notável, tão visível que outros podem percebê-la. Todos percebem o seu arrependimento. Se eu for conversar com a sua família, com seus vizinhos, com o pessoal que trabalha ou estuda, ou convive com você, eles percebem que você mudou por causa de Cristo, que se arrependeu da antiga vida sem Cristo. Então, nesse primeiro ponto, essa é a certeza. Há arrependimento para todo salvo. E para ser salvo, nós precisamos de arrependimento. Para sermos salvos. Segundo ponto sobre arrependimento. Considerando que não há ninguém que faça o bem e não peque, e que o melhor dos homens pode, devido ao poder e sedução da corrupção que habita nele, com a prevalência, né? Com a prevalência das tentações, cair em grandes pecados e provocações, Deus tem, no pacto da graça, providenciado misericordiosamente que os crentes que assim pecaram e caíram sejam renovados através do arrependimento para a salvação. Então, se há um arrependimento, ele é contínuo na vida de todos os cristãos. Esse arrependimento, ele transcende um momento, mas existe sempre na nossa vida renovação para todos que estão em Cristo. Bom, primeira frase que ele narra aqui, considerando que não há ninguém que faça o bem e não peque. Nós também já estudamos sobre a queda, o pecado lá de Adão e Eva no jardim, e os efeitos da queda, do pecado em nós. Isso é fato na Bíblia. Não há ninguém no mundo, nenhum humano, que não peque a não ser Cristo, a não ser Jesus, que é humano, que se encarnou, que veio como homem. Então, não há ninguém, além de Jesus, nenhuma pessoa sequer que não tem a sua natureza em pecado. Em todos os tempos, desde Adão e Eva até hoje, não há ninguém a não ser Cristo, que é um ser humano que não tenha pecado. Isso está expresso, por exemplo, em Eclesiastes 7:20. Alguém pode fazer a leitura? Eclesiastes 7:20.
Então, nesse sentido, mesmo se você é convertido, transformado por Cristo, desde que você era criancinha, desde os momentos mais longe da sua vida, você nem lembra das coisas dessa época, de tão jovem que você era, e você, por isso, não fez o que a maioria no mundo faz, aquela vida perturbada do adolescente, você ficou um pouco de fora, aquele estranho, sabe, cristão que não faz as mesmas coisas que os jovens, que saem para viver as suas próprias paixões da juventude. Mesmo que você vá à igreja desde sempre, que você se conhece por gente, você também peca. Você também peca. Então, inclusive, você é suscetível, é passível de uma grande queda a qualquer momento. Todos nós podemos cair. Então, a pergunta para os que acompanham as aulas e que têm ouvido falar, seja eu, David, aqui nas aulas, a pergunta é: vocês estão biblicamente preparados para eu cair? Aquele que esteve lá falando para nós vários tempos, vocês estão preparados para eu ser surpreendido num pecado? Um pecado grande, uma queda mesmo? Vocês estão biblicamente preparados para isso? O Tiago cometeu um pecado terrível, quem esperava um negócio assim? Espero que todos somos suscetíveis a isso. Vocês estão teologicamente, biblicamente preparados para um escândalo do pastor Ciro? Então, acho que dá um baque, né? Vocês estão teologicamente preparados para um escândalo do pastor Ciro? Pastor Ciro cometeu um grande erro. Estão biblicamente já preparados para isso ou não? Não, eu nem imagino o que vai acontecer. Do pastor João Paulo, de outros irmãos da igreja. A pergunta é: como vocês vão lidar com isso? Já estão preparados? Como vocês vão sentir no meio disso acontecendo? Estão preparados? Como vocês vão continuar dizendo-se seguidores de Cristo, se isso acontecer? Ou talvez, quando isso acontecer? Então, é isso que nós precisamos, nesses momentos, nos prepararmos. Porque qualquer um de nós aqui pode ter um momento de cair. Qualquer um de nós pode ter essa queda. Como que vocês vão cuidar do caído? Isso é um desafio para a igreja. Isso é uma das coisas, na verdade, que mais se agoniza contra a igreja, na história da igreja, em momentos de falha da igreja. Porque a igreja pega o pecador e destrói ele. E não quer mais saber de restaurá-lo. Mesmo que nele haja arrependimento. E, biblicamente, o que separa o pecador do pecador é o arrependimento. Então vai ter pecador que não se arrepende, esse ficará fora da igreja. E será convidado ao arrependimento. E o pecador que se arrepende será restaurado ao rebanho. É o arrependimento que muda. Então, como vocês vão cuidar da igreja nesse momento? Que a liderança cair. O texto prossegue. E que o melhor dos homens pode, devido ao poder e sedução da corrupção que habita nele, com a prevalência das tentações, cair em grandes pecados e provocações. O melhor dos homens pode. Se o melhor dos homens pode, eu posso muito, que eu sou o pior deles. Então, se o melhor dos homens pode, todos nós podemos cair. Então, a grande pergunta é: os nossos líderes podem cair? Sim. Os nossos irmãos aqui da igreja podem cair? Sim. Como não cair? O que nos garante de não cair? Amanhã, hoje à tarde, hoje à noite. O que garante que nós não caiamos em pecados graves? Observação, já para deixar claro, não estou falando cair da salvação ou da graça. Estou falando de cometer um pecado
inclusive pecados grandes na sociedade. Existe pecado mais ameno, vamos dizer assim, e pecado grandioso. Sim, porque são tratados de forma diferente, com pesos diferentes, com escândalos diferentes, com mau testemunho diferentes. São pecados diferentes. O que garante que nós não vamos cair num pecado grandioso desses? Como nós vimos, nós devemos lutar contra o pecado. Essa luta é, como a Bíblia diz, até o sangue. Nós devemos lutar contra o nosso pecado, com todas as nossas forças. Nós devemos nos fortalecer com Bíblia, oração, culto, ceia, tudo isso nós devemos procurar e meditar verdadeiramente para que estejamos mais firme possível. Nós devemos contar uns com os outros para exortação. Sim, você precisa do seu irmão. Você precisa dos puxões de orelha, sem bico. Você precisa. Entenda, você é fraco. Você é suscetível à queda. Você precisa dos seus irmãos. De acompanhamento dos seus irmãos. De confissão. Você precisa confessar. E os irmãos precisam confessar a você. Imagine você querendo mostrar uma aparência de que você não é tão ruim quanto você sabe que você é. E aí chega na igreja, ninguém fala dos seus pecados. Nenhum grupo, nenhum irmão mais próximo de você conta dos próprios pecados. E você fala, só eu que peco. E carrega um peso enorme. Porque acha que é só você e você tem que viver numa aparência de que você não faz isso. Ao invés de você confessar e o seu irmão te ajudar a lidar com o pecado. A confissão faz carregarmos as cargas uns dos outros. E não sairmos contando dos pecados dos outros. Não sairmos acusando pecados dos outros. Mas restaurando. E buscando que esse irmão genuinamente se arrependa. Mas mesmo que nós façamos tudo isso saudavelmente dentro da igreja e nas nossas casas e no nosso dia a dia, podemos cair ainda assim? Sim. Se cairmos em aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, nós temos uma garantia. O Espírito Santo vai nos levantar. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa fé. Nós, verdadeiramente salvos, se cairmos, o Espírito Santo há de nos levantar. Recentemente eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, inclusive de um pastor, ele dizendo, homens melhores que eu fizeram coisas piores do que as que eu faço. Então, homens melhores que eu fizeram coisas piores do que as que eu faço. Isso na Bíblia a gente tem essa certeza, não precisa nem olhar para a história, mas para a Bíblia. Se a gente falar, quem aqui se julga um homem segundo o coração de Deus, que escreve canções para Deus que vão virar parte da Bíblia, como o rei Davi? Quem aqui se considera maior e melhor que o rei Davi? O rei Davi cometeu assassinato. O rei Davi cometeu um adultério. Tomou a mulher e matou o marido dessa mulher para esconder o pecado dele. Homens melhores que nós fizeram coisas piores do que as que eu faço. Se eles fizeram isso, se Davi fez isso, se grandes homens cometeram erros, o que garante que eu não vou fazer pior amanhã? Então a nossa mensagem é de graça. É de um Deus que restaura pela graça. Então, diferente daquele pecador que Jonathan Edwards, parafraseando ele aí, fala que caminha sobre uma corda, um cordão, com o inferno abaixo. Essa é a vida do homem pecador. Caminha sobre um cordão, com o inferno todo abaixo, e já está começando a chamuscar esse cordão, pronto para a qualquer momento ser levado ao inferno, cair ao inferno. A nossa queda é em solo firme. A queda daqueles que estão em Cristo é em solo firme.
e seremos levantados de novo. E parte desse levantar de novo é o arrependimento. Parte do levantar de novo é o arrependimento. Deus tem no pacto da graça, como o texto continua, Deus tem no pacto da graça providenciado misericordiosamente que os crentes que assim pecaram e caíram sejam renovados através do arrependimento para a salvação. Esse pacto de salvação, ele é gratuito, não é por nossas competências. Não tem uma cláusula que a gente anula. Não tem nenhuma parte sua a ser cumprida, mas tem partes que Cristo as cumpre em você. Faz parte desse pacote de salvação, que você vai se arrepender. Também é comprado por Cristo o nosso arrependimento. Deus providencia misericordiosamente que você se levante, se você está em Cristo. Levantamo-nos através do arrependimento. Se arrependam dos pecados. Continuem sempre se arrependendo das falhas. Sejam elas aos seus olhos pequenas ou grandes. Continue se arrependendo. Jesus cuida de nós. Como diz Lucas 22, 31 e 32, Lucas 22, 31 e 32, diz assim, Jesus falando a Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como o trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Satanás até buscando Simão Pedro, mas Jesus intercede. Jesus é o nosso intercessor. E ele garante Pedro. Ele garante que Pedro se fortaleça. E já ordena a Pedro, fortaleça os outros. Mesma coisa com todos nós. Fortaleçamos os outros. Nossa força está apenas em Deus. Jeremias 31, versículo 25. Jeremias 31, 25 fala da especialidade do nosso Deus. Ele é forte, nós somos fracos. Ele diz em Jeremias 31, 25: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. E nós, como igreja, precisamos aprender a cuidar uns dos outros, como diz Gálatas 6, 1. Essa é a nossa vida entre irmãos. Gálatas 6:1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, devem restaurá-lo com mansidão. Então a busca é ajudarmos a levantar. Nós precisamos, uns aos outros, ajudar a levantar. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. E permanecermos de pé. Quem está em pé, cuidado para que não caia. Vamos encerrar então essa aula com uma oração. Oremos. Santo e excelso Deus, nós o louvamos porque és um Deus que nos salva por graça, não por mérito nosso, mas por sua misericórdia. Nós clamamos a Ti, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe lançados às corrupções da nossa velha natureza, que ainda habita em nós, os nossos maus desejos, mas que, se nós em algum momento cairmos, restaura-nos, perdoa-nos, que haja arrependimento em nós, que sempre, ó Deus, haja arrependimento em nós, que nós odiemos o pecado, tenhamos repulsa pelo nosso pecado cometido antes de conhecer a Cristo, mas também pelos pecados que ainda existem na nossa vida depois de Cristo. Ó Deus, nos ajuda a viver em um arrependimento contínuo do mal que cometemos, do mal que as nossas mãos fazem, ou nosso coração sente, ou nossa cabeça pensa, que nós vivamos arrependidos disso, mas alegres, Senhor, leves pelo Teu Evangelho que por graça nos perdoa. Em nome de Jesus, amém. A aula está encerrada.